Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Quem fala aqui é a Mariana e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como eu vou organizar a minha gaveta de material de artes, material de papelaria e tudo que eu tenho assim para fazer projetos de artesanato e coisas do tipo. Então dá pra ver aqui que essa gaveta é a gaveta que eu uso com mais frequência para guardar esse tipo de coisa e ela estava absolutamente bagunçada, não tinha nada em ordem, estava tudo meio que jogado. Tem várias coisas que eu já poderia ter jogado fora, como por exemplo origami, esse tipo de coisa que eu ainda estava mantendo guardado aí por nenhum motivo especial. E eu resolvi que era uma ótima hora para arrumar tudo. Além disso, eu também resolvi mudar um pouco o esquema, porque antes a gaveta de artes era a última do meu gaveteiro na minha mesa, só que eu achei que ficaria mais acessível e melhor se ficasse na terceira gaveta e não na última, porque a última é muito baixa. Então eu resolvi trocar de lugar as minhas pastas de documentos que ficavam na terceira gaveta e coloquei elas lá embaixo e também coloquei alguns livros de artes que eu tenho que são mais antigos, né, que eu já completei, que não tem mais folha branca, e eu coloquei tudo na última gaveta, porque eu raramente acesso essas coisas e as coisas de artes eu uso com mais frequência. Mesmo que não com tanta frequência quanto eu gostaria, eu ainda uso mais do que as pastas de documento. Então achei que só fazia mais sentido mesmo trocar de lugar. Essa caixinha que vocês estão vendo agora é uma caixinha de coisas aleatórias, ela estava dentro de outra caixa e ela contém vários papéis sobre lojas da Saara. Para quem não sabe, a Saara é um grande mercado de várias coisas que são mais baratinhas de se encontrar aqui no Rio de Janeiro. E tem muitas coisas de papelaria lá, tem muitas coisas de decoração, então eu gosto de guardar esses papeizinhos da próxima vez que eu for lá para eu saber onde encontrar a loja que eu estou procurando. Enfim, agora eu tô colocando todas as minhas coisas em cima da mesa para eu ver exatamente o que eu tenho e decidir o que vai ficar com o que e em qual parte da gaveta as coisas vão ficar e também para ter uma noção de quanto espaço eu vou precisar para guardar tudo. Eu vou falar uma coisa que eu tinha o intuito de fazer algumas caixinhas, algumas divisórias, né, para gaveta, só que eu tinha emprestado a minha régua pro meu irmão, então eu só tinha uma fita métrica e por algum motivo eu não percebi que essa fita métrica, alguém tinha cortado uma parte dela, então todas as medidas que eu fiz acabaram ficando meio erradas e vocês vão ver isso depois. Bom, eu também resolvi mexer na parte de cima da minha mesa um pouco, porque essa era a seção que tinham várias coisas de artesanato também, tipo tela e algumas coisas extras, caso eu queira fazer algum projeto. Só que eu acabei mudando tudo daquela seção em cima da minha mesa e vocês vão ver isso no final do vídeo. Eu comecei aqui colocando as coisas que eu uso menos, então o abridor de cartas e também o conjunto de compasso, alguns cadernos de desenho que eu já terminei, o meu bullet journal de 2019 e esse tipo de coisa. E depois é basicamente um grande Tetris para ver o que encaixa onde e também o que eu vou usar mais e o que eu devo tornar mais acessível. E como vocês estão vendo aqui, eu fiz as minhas caixinhas para fazer algumas divisórias, mas como eu já disse antes, infelizmente as medidas não estavam corretas, então absolutamente todas as caixinhas e divisórias que eu fiz não couberam direito e eu tive que repensar toda a organização porque a fita métrica estava cortada e eu não percebi isso. Para fazer uma caixa, o jeito mais simples que eu acho é basicamente fazer esse recorte no papelão e usar o estilete para dar uma leve cortadinha nas laterais. Não pode cortar totalmente, é só para ficar mais fácil de virar as laterais para dentro. E aí depois disso é só pegar uma fita durex e passar a fita durex ao redor de toda a caixa. E eu usei essa fita durex bem vagabunda, porque eu não queria gastar uma fita durex boa para isso. Mas aí, nesse caso, eu tive que passar a fita durex ao redor de absolutamente tudo, porque ela não estava grudando no papelão, então eu fiz ela grudar nela mesma. E aqui vocês podem ver, eu estava muito confusa porque a caixa não ficou do tamanho que eu queria. Teoricamente, essa divisória era para abrigar completamente a cola quente mais o bastão da cola quente. Só que um pedaço ficou para fora. Então eu tive que repensar um pouco como eu ia fazer isso, não me incomodou muito, senão eu teria refeito. Só que essa caixa é relativamente grande, então eu não queria gastar mais papelão para fazer outra. E aí eu resolvi fazer outra divisória, e como vocês podem ver de novo, não coube, porque eu estava usando o medidor errado, né? A fita métrica não estava completamente correta, então não coube e eu tive que repensar de novo onde é que eu ia colocar as coisas. Eu acabei colocando várias coisas aí dentro dessa mesma caixinha, entre elas tinham as etiquetas redondas, e aí depois eu resolvi também colocar as minhas cartas aí dentro. E por último, os meus bloquinhos de notas, porque eu uso eles com frequência, então eu queria que eles ficassem bem acessíveis.
E aí eu fiz vários jeitos, várias arrumações para ver qual que ficava melhor. Eu tinha certeza que eu queria que essa caixinha de bloco de notas ficasse no canto esquerdo, porque seria mais próximo da minha mesa e ficaria mais fácil de pegar. E de resto eu fui montando de acordo com o espaço que eu tinha mesmo. Eu decidi fazer uma outra caixinha para os meus pilôs e para alguns pincéis que estavam sobrando, só que dessa vez eu resolvi usar a minha régua menorzinha de 15 centímetros para medir, porque eu percebi que todas as caixas e divisórias que eu estava fazendo com a fita métrica estavam dando errado. Então depois que eu fiz a caixinha eu percebi que nem todos os pincéis cabiam, só os pincéis mais curtinhos e também os pilôs. E eu decidi que na verdade eu ia cortar essa caixinha para ela ficar um pouquinho menor, para ela conseguir caber naquele canto sem que eu tivesse que cortar o resto de papel de parede que eu estava guardando naquele rolo. E aí foi só uma questão de reorganizar as coisas, ver onde as coisas ficavam melhor, encaixavam melhor. E uma coisa que eu tinha esquecido de organizar foi o giz, a caixa de giz branco que eu tenho, e também esse conjunto de quadros negros para você ter um programa semanal, que você pode usar o giz para escrever nele o que você tem que fazer em cada dia. E aí no final das contas eu só coloquei tudo debaixo daquela caixa da cola quente e foi assim que ficou resolvido. Bom, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como ficou, porque depois que eu parei de gravar eu mudei algumas coisas. Aqui nessa última gaveta tem a minha pasta de documentos e também todas as outras pastas que ficam aqui, né? São pastas de documentos, mas também tem pastas de coisas extras de papelaria, esse tipo de coisa. Isso aqui é um desenho que eu ainda não terminei, que talvez eu termine algum dia, quando eu tiver tempo. E aqui são coisas aleatórias, que eu coloquei coisas da GoPro aqui, coisas muito aleatórias aqui, tipo moeda e também chaveiro. E aqui é um negócio de dente, que não tem espaço no banheiro e eu não uso também, então não quero jogar fora, então deixei aqui. E aqui tem uns caderninhos. Aqui tem várias moedas também, e essas são moedas de euro que eu provavelmente vou usar a partir de agosto, quando eu voltar para fazer o meu estágio, e por enquanto vai ficar guardado aqui. Agora nessa gaveta aqui eu não mudei muita coisa não, tá? Como estava antes mesmo. A única coisa que eu fiz foi colocar essa chave de fendas aqui, caso eu precise dela, e as coisas da cadeira também estão aqui, caso a minha cadeira precise de novos parafusos, esse tipo de coisa. E aqui é basicamente todos os bloquinhos de notas que eu tenho, e aqui também tem toda aquela papelada que estava dentro de uma caixa de cobre antes, ela ficou aqui, a papelada que fala das lojas lá na Saara e tal. Aqui ficou minha cola quente e tudo que é de extra, né? Tipo elástico, isso aqui é tipo massinha. Também tem os giz, as tintas e aqui tem basicamente todos os lápis de colorir. E embaixo vocês viram tem toda aquela camada de coisas. O que mais mudou, na verdade, foi aqui em cima, onde eu tinha guardado as coisas de tela, né, pra pintar. Eu arrumei de novo, porque eu não tinha gostado de como tinha ficado. Antes, todos esses livros estavam aqui, então eram 2 fileiras de livro. Só que eu achei que assim ficou melhor até pra distribuir um pouco melhor o peso, porque esse móvel aqui, ele não é super resistente. Então, como todo o peso dos livros estava exatamente no meio dele, onde não tem nada para se sustentar, ele começa a deformar assim e ele poderia sofrer algum dano com o tempo. Então eu resolvi dividir um pouco melhor os livros aqui nessas 2 seções. E também eu tirei várias coisas que estavam aqui, vocês viram que tinha um caderno gigante, né? Esse caderno eu preferi colocar no meu armário, tá aqui. Mas aqui no meu armário eu coloquei uma caixa com as telas, né, que estavam aqui dentro. Estavam lá em cima do móvel. E aqui também tem alguns cadernos de desenho que também estavam lá dentro, que são mais pesadinhos, aí eu resolvi colocar aqui no armário, ao invés de colocar naquele móvel. E aí, aquele caderno grande tá lá em cima, junto com um pedaço extra dessa espuma azul, que eu posso usar para algum tipo de projeto que eu faça no futuro. E eu achei que essa arrumação ficou bem melhor, porque ficou mais leve ali em cima, não ficou tão pesado para esse móvel. E as gavetas estão muito, muito melhores do que antes, porque antes estava insuportável, estava absolutamente tudo bagunçado, eu não sabia onde estava nada, eu nem sabia a quantidade de coisas que eu tinha, mas agora sim está muito, muito mais fácil. Bom, foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, porque vão vir muitos vídeos sobre organização,
porque eu ainda vou organizar todas essas outras gavetas aqui, toda aquela parte de cima da minha mesa. Então se inscrevam aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!